Olá, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Maria Elisa, eu sou engenheira agrônoma, mestre em solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou como coordenadora do projeto Bahia Produtiva pela COPCEI. Primeiramente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa nossa nova plataforma digital, que é o YouTube. Lembrando a todos que nós também estamos no Facebook e no Instagram, né? Peço a todos que se inscrevam aqui no canal. Se possível também ative o sininho de notificação, porque toda vez que a gente fizer uma nova publicação, vai sinalizar para vocês e vocês vão ficar sabendo, tá? Gente, hoje viemos falar um pouco sobre a nossa nova forma de trabalho dentro do Bahia Produtiva, dentro do nosso projeto, né? Diante da atual situação que o mundo se encontra, foi necessário fazer uma nova modificação no formato de trabalho da gente. Então, a CAR, juntamente com a SDR, estruturou um novo serviço de AT para oferecer aos beneficiários do Bahia Produtiva nesse período de pandemia. Esse novo plano de trabalho, essa nova forma de trabalho, ela tem como objetivo principal promover a continuidade do serviço de AT. Ele será feito de maneira remota, né? Haja vista que que o serviço de AT, eles são essenciais para a promoção do desenvolvimento dos empreendimentos que são acompanhados por nós. E fazendo uma observação, né? Nesse contexto, é de suma importância que a agricultura familiar não pare de trabalhar, que ela se mantenha produtiva, porque o alimento, ele é fonte essencial para superar a crise e a assistência técnica, ela vem como um suporte para essa produção. Então, a gente não pode parar de forma alguma. Essas atividades, como eu falei anteriormente, elas serão realizadas de maneira remota, através de teleconferências, videoconferências, videoaulas e por intermédio de ligações e pelo WhatsApp também. Ou seja, ninguém vai ficar desamparado, né? A gente está tentando, de alguma forma, manter o maior contato possível com vocês, tá? Esse serviço ele será prestado para 3 tipos de público. Os dirigentes dos empreendimentos, das associações e cooperativas que nós acompanhamos, os agricultores e agricultoras familiares, que são os nossos beneficiários, e aos técnicos que estão em campo, que são os ACAs e os ACEs. Tá? Então, para isso, né, que a gente criou esse YouTube agora, essa página do YouTube, para a gente estar divulgando os nossos cursos, as nossas teleconferências, as nossas reuniões, enfim, tudo que a gente julgar importante, a gente vai estar postando tanto aqui no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. Por isso que eu peço que vocês sigam, que vocês acompanhem, comentem, tirem dúvidas. E para as pessoas que nós acompanhamos, dirigentes, ACRs e agricultores familiares, agricultores e agricultoras familiares, eles têm o nosso contato, grupos de WhatsApp, então a gente vai estar sempre mantendo essa comunicação. Beleza? Então, pessoal, iniciando, né, nossas atividades, nossa videoaula, nós iremos tratar hoje de um tema que é de suma importância, principalmente no atual momento que nós estamos vivendo, né, que é esse período de pandemia. Nós vamos falar sobre boas práticas de produção e de fabricação, né, partindo de uma perspectiva das condições de higiene sanitárias de um ambiente de produção de alimentos. Na discussão, serão apresentados conceitos relacionados a boas práticas, passando por tópicos como as edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Vamos falar também sobre a questão do manipulador de alimentos, sobre vestimenta, como é que ele deve se comportar. Falar um pouco sobre a produção, o transporte dos alimentos e vamos falar também sobre a questão da documentação. Tá? Lembrando que esses tópicos eles serão discutidos por uma pessoa que ela é especialista na área, formação nessa área, e vamos estar também sempre relacionando com dados relacionados com o Covid, tá bom? A videoaula ela vai ser ministrada pelo engenheiro de alimentos Alexandre, né, que ele é um grande colaborador e é um parceiro nosso aqui da COPCEI, tá bom? Eu peço que vocês aproveitem o curso, que vocês assistam, divulguem para a maior quantidade de pessoas possível, porque a nossa ideia é essa, expandir, né? A gente precisa aumentar a quantidade de pessoas que estão chegando até esses vídeos,
né? Para o conhecimento ele ser disseminado, tá bom? Aproveite bastante o curso de vocês. As dúvidas podem ser tiradas, como eu falei anteriormente, através do WhatsApp, mensagem no Facebook, mensagem no Instagram ou até mesmo por ligação, tá? Aproveitem bastante o curso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e fiquem de olho, porque a gente vai estar postando sempre aqui no YouTube temas que vocês vão gostar, tá? Muitas vezes o tema não é da área em questão, não é da área que você trabalha diretamente, mas pode ter certeza que quanto mais conhecimento a gente tiver, né, quanto mais temas a gente tratar, mais coisas vocês assistirem, questionarem, perguntarem, com certeza vai ser melhor para todo mundo, né? Conhecimento nunca é demais, tá? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Olá, eu sou Alexandre Nepomuceno. Eu sou engenheiro de alimentos, formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e hoje eu estou aqui para discutir com vocês sobre boas práticas de fabricação, sob a perspectiva das condições higiênico-sanitárias do ambiente de produção de alimentos. Na nossa discussão, abordaremos os seguintes tópicos: edificações e instalações, equipamentos, móveis e utensílios, os manipuladores de alimentos, produção e transporte do alimento e documentação. A nossa discussão ela será orientada a partir da Resolução de Diretoria Colegiada número 275, do ano de 2002, da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida como Anvisa. A partir de agora, nós iremos chamar a resolução apenas de RDC 275. Essa RDC trata do Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados, também conhecido como POPs. No seu anexo 2, a resolução traz uma lista de verificação sobre a aplicação das boas práticas de fabricação. As instalações das unidades produtoras de alimentos requerem atenção especial quanto à sua estrutura física e as condições dessas estruturas, tendo em vista que devemos cumprir alguns requisitos mínimos para garantir que o alimento produzido nesse ambiente de produção seja de qualidade. Daremos início às nossas discussões no tópico edificações e instalações, iniciando por área externa e o acesso. É fundamental que na área externa ao ambiente de produção não hajam objetos estranhos e que não tenham nenhuma utilidade, ou que possam ainda trazer riscos aos colaboradores. A presença de objetos sem utilidades pode trazer dificuldades na mobilidade da área de produção, e isso trará, obviamente, uma influência negativa na produtividade do ambiente. Além disso, esses objetos em desuso podem tornar-se abrigo para animais, o que seria inadequado, uma vez que esses animais podem ser fonte de contaminação. A área externa precisa ser cercada para evitar o trânsito de animais nas dependências do empreendimento. Deve ser realizado um controle rígido quanto à limpeza da área externa, evitando o acúmulo de detritos, lixo e de água parada. Além disso, não pode haver focos de poeira neste espaço. Por isso, indica-se a adoção de estratégias como a pavimentação de parte da área externa, associada a outras estratégias. Uma dessas estratégias pode ser a adoção da grama, porém ela requer alguns cuidados, como por exemplo, a aparação dessa grama para evitar que ela sirva de abrigo para animais, e outros cuidados que estão relacionados ao controle de pragas. De acordo com a legislação, os acessos internos devem ser de superfície dura ou pavimentada, de modo a sustentar o transporte sobre rodas. O escoamento também precisa ser adequado, e as vias devem permanecer limpas. Os acessos, eles também precisam ser exclusivos, não podendo ser compartilhados com outras edificações. Dando continuidade ao tópico edificações e instalações, trataremos agora da área interna, ou seja, aquela na qual são produzidos, manipulados ou comercializados os gêneros alimentícios. Esta área demanda bastante cuidado. É fundamental que o ambiente interno seja mantido limpo, sem que hajam objetos em desuso ou que não tenham finalidade para os processos desenvolvidos neste espaço. Também não podem haver vetores ou animais no espaço, por isso são fundamentais os cuidados com a higiene do ambiente interno para evitar a atração desses vetores. Os pisos na área de produção
devem ser de material de fácil higienização, devendo ser lisos, resistentes, drenados, com declive e impermeáveis. Além disso, os cantos das salas devem ser arredondados de forma a contribuir com o processo de higienização do espaço. A utilização desses cantos arredondados tem como finalidade evitar que as sujeiras fiquem acumuladas nos cantos das salas de produção. Com isso, não havendo sujeira acumulada, reduz-se a probabilidade de atração de animais que possam ser vetores de contaminação. Além de atrair animais, o acúmulo de sujeira poderá favorecer a multiplicação de micro-organismos, e estes micro-organismos têm grande probabilidade de contaminar os alimentos ali produzidos. Ainda sobre os pisos, estes devem estar em bom estado de conservação, não possuindo rachaduras, trincas, buracos ou outros defeitos. A presença de defeitos nos pisos contribui com o acúmulo de sujeira, e como dito anteriormente, essa sujeira, além de atrair animais, favorece a multiplicação de micro-organismos. Estes defeitos nos pisos podem ainda servir de abrigo para pequenos animais. Para permitir um processo de higienização eficiente, o sistema de drenagem precisa ser dimensionado de forma adequada, para que seja evitada a formação de acúmulos de resíduos. Os ralos e os drenos devem estar posicionados de forma adequada, para que possam contribuir com a boa drenagem. Além disso, esses drenos e ralos devem ter mecanismos que dificultem a entrada de insetos, roedores ou outros vetores. Tratando ainda da área interna, os tetos devem possuir cor clara, ser impermeáveis e de fácil higienização. Além disso, precisam seguir os mesmos critérios de conservação dos pisos, ou seja, não devem possuir rachaduras, nem trincas, buracos ou outros defeitos. Outros cuidados adicionais é que eles não devem possuir bolor e nem umidade. Já as paredes e divisórias devem ter acabamento liso, impermeável e de fácil higienização. Além disso, esse acabamento deve ir até uma altura que seja adequada para a realização de todos os processos executados na área de manipulação. Assim como para os pisos, as paredes e as divisórias devem possuir cantos arredondados entre as paredes e o piso e entre as paredes e o teto. Do mesmo modo que os pisos e os tetos, as paredes e as divisórias devem estar em bom estado de conservação, com ausência de buracos, trincas, rachaduras, descascamentos e outros defeitos, bem como não deve haver acúmulo de umidade e nem de bolores. A presença de defeitos nos pisos, nos tetos, nas paredes ou nas divisórias representa um risco de contaminação física dos alimentos ali produzidos, uma vez que parte de detritos gerados desses defeitos podem contaminar o alimento. No que diz respeito às portas, janelas e outras aberturas, estas devem possuir superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes e sem falhas no revestimento. Também devem estar em bom estado de conservação, evitando defeitos como trincas, buracos, rachaduras, descascamentos ou outros. Adicionalmente, não deve ter acúmulo de umidade. Quando falamos das portas externas, estas devem ter fechamento automático, seja ele através de molas ou de sistema eletrônico ou ainda outro. Além disso, devem possuir barreiras adequadas, como telas milimétricas ou outros dispositivos, que sirvam para impedir a entrada de vetores e de outros animais. As janelas e as outras aberturas também devem possuir barreiras que evitem a entrada desses vetores. Se no ambiente de produção houver escadas, elevadores de serviços ou outras estruturas semelhantes, estes devem estar em locais adequados e ser utilizados de modo a não tornarem-se fonte de contaminação, e devem ser de material apropriado, resistente, liso e impermeável, e estar em adequado estado de conservação. Continuando ainda no tópico edificações e instalações, partiremos agora para a discussão do ponto as instalações sanitárias e os vestiários. Estas instalações não podem ter conexão direta com o espaço produtivo, e seus acessos devem ser realizados por meio de vias
pavimentadas e cobertas. Estas estruturas devem ser separadas e identificadas por sexo, ou seja, uso exclusivo para cada um dos sexos, e devem ser utilizadas apenas pelos colaboradores. É importante que o número de vasos, mictórios e lavatórios esteja de acordo com a quantidade de colaboradores da unidade de produção, assim como toda a estrutura deve estar em bom estado de conservação. As instalações sanitárias e vestiários devem ter fornecimento de água corrente e preferencialmente dotada de torneiras com acionamento automático. Essas instalações não devem possuir conexão direta com os refeitórios, e toda a estrutura das instalações deve estar em boas condições de conservação, iluminação e de ventilação. As portas das instalações sanitárias devem ser de fechamento automático. Além disso, essas instalações devem estar dotadas de produtos destinados à higienização pessoal, como papel higiênico, papel toalha não reciclado, sabonete líquido inodoro e antisséptico. E esse antisséptico, por exemplo, pode ser o álcool gel 70. É fundamental que as lixeiras das instalações sanitárias sejam tampadas e que as suas tampas não sejam acionadas manualmente. Deve ser realizada frequentemente a coleta do lixo e devem haver avisos que orientem o procedimento da lavagem das mãos e dos antebraços. A área destinada às instalações deve possuir espaço adequado e armários individuais para todos os manipuladores. As instalações sanitárias para visitantes e outros devem ser de uso exclusivo destes e seguir todas as orientações referentes aos cuidados com higienização e apresentar um bom estado de conservação, além de serem independentes da área de produção. Caso haja lavatórios na área de produção, os mesmos devem dispor de fornecimento de água corrente e preferencialmente de torneiras com acionamento não manual. Estes lavatórios precisam estar bem localizados em relação ao fluxo produtivo e estarem em quantidade para atender adequadamente à necessidade de toda a área produtiva. Nestes lavatórios devem haver sabonete líquido inodoro, antisséptico, papel toalha não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos. Caso o método de secagem das mãos selecionado seja o papel toalha não reciclado, devem haver lixeiras para que o papel seja descartado. E essas lixeiras devem ter tampas. E estas tampas não podem ter o acionamento manual. A iluminação exerce grande influência sobre a produtividade de um processo, seja ele um processo de elaboração de alimentos ou não. A iluminação de um ambiente produtivo pode ser natural ou artificial, mas fundamentalmente ela tem que ser adequada à atividade que é desenvolvida naquele ambiente, pois ela, assim como outros fatores ergonômicos, reflete diretamente no desempenho dos colaboradores. Desta forma, a iluminação não deve ofuscar ou diminuir a visão dos colaboradores, bem como, no ambiente de produção, não devem haver reflexos fortes, sombras ou contrastes excessivos. Visando garantir a segurança dos colaboradores e dos alimentos produzidos, as luminárias do sistema de iluminação artificial devem ter proteção adequada contra a quebra e explosão de lâmpadas. Além disso, devem estar em boas condições de conservação. As instalações elétricas devem ser embutidas, ou quando forem externas, devem ser protegidas por tubulações isolantes presas às paredes e aos tetos. No caso em que as instalações elétricas sejam externas, é necessário que sejam tomados cuidados quanto à conservação das tubulações isolantes, tendo em vista que o mau estado de conservação gera riscos aos colaboradores. Por ser um fator de grande importância para a saúde e a higiene ocupacional, bem como para a ergonomia e a produtividade dos colaboradores, a ventilação e a circulação de ar deve ser capaz de garantir o conforto térmico, de manter o ambiente livre de fungos, de fumaça, de pós, de partículas em suspensão e de condensação de vapores sem causar danos à produção.
A ventilação artificial deve ocorrer por meio de equipamentos higienizados e com manutenção adequada ao tipo deste equipamento. Os ambientes que precisam ser climatizados artificialmente devem ter filtros adequados. É necessário registrar periodicamente os procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema de climatização, conforme legislação específica. E as orientações para esse processo de higienização e manutenção devem estar fixadas em locais visíveis. O sistema de exaustão, que é aquele que remove ar quente de dentro da unidade de produção, e o sistema de insuflamento, que é aquele que insere ar dentro desse ambiente, devem ser capazes de realizar trocas de ar que previnam contaminações. É imprescindível que a captação e o fluxo de ar não sejam na direção da área contaminada para a área limpa. O processo de higienização das instalações é um dos mais importantes na aplicação das boas práticas de fabricação. Por isso, deve existir um responsável pela operação de higienização e ele deve ser comprovadamente capacitado. Os processos desenvolvidos em uma unidade de produção de alimentos com a finalidade da implementação das boas práticas de fabricação são orientados pelo Manual de Boas Práticas de Fabricação. Este manual é um documento com orientações do que deve ser realizado no processo de produção e a forma correta de como esse processo produtivo deve ser executado. No Manual de Boas Práticas devem estar descritas todas as etapas que envolvem o processo de produção, incluindo a limpeza, o controle de pragas, a utilização da água, os processos de higiene e controle da saúde dos funcionários, o treinamento dos funcionários, o que fazer com o lixo e como garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis. Uma das formas de descrever no Manual de Boas Práticas de Fabricação como devem ser executadas as atividades na unidade de processamento de alimentos são os POPs, também conhecidos como Procedimentos Operacionais Padronizados. De acordo com a RDC 275, o procedimento operacional padronizado é um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. E é através de POPs que o processo de higienização das instalações será descrito. A frequência de higienização das instalações deve ser de acordo com a atividade desenvolvida. Os produtos utilizados precisam ser regularizados pelo Ministério da Saúde e disponibilizados para a realização da operação de higienização. A diluição dos produtos para a higienização, o tempo de contato e o modo de uso ou aplicação devem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Os produtos de higienização devem ser identificados e guardados em local específico para estes. Além disso, devem ser disponibilizados utensílios para a realização da operação de higienização, e estes devem estar em bom estado de conservação. Para que não haja vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença, como fezes, ninhos ou outras, devem ser adotadas medidas preventivas e corretivas com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas. Em caso da adoção de controle químico, deve existir a comprovação de execução do serviço e este deve ser expedido por uma empresa especializada. A água é essencial no processo de produção de alimentos, por isso, o controle da sua qualidade deve ser rigoroso. O sistema de abastecimento de água deve ser ligado na rede pública ou a um sistema de captação própria, desde que esteja revestido, protegido e distante de fonte de contaminação. Caso o sistema de captação de água seja próprio, a qualidade dessa água deve ser analisada a cada 6 meses. O reservatório de água deve ser acessível e com instalação hidráulica com volume, pressão e temperatura adequados. Este reservatório deve possuir tampa e deve estar em satisfatória condição de uso, livre de vazamentos, infiltrações e descascamentos. O processo de higienização do reservatório de água
deve ocorrer a cada 180 dias e deve existir um responsável comprovadamente capacitado para realizar a operação. Deve existir um registro da realização do processo de higienização do reservatório ou um comprovante, caso o processo de higienização seja realizado por uma empresa terceirizada. O encanamento da unidade de produção de alimentos deve estar em um bom estado de conservação e ausente de infiltrações e interconexões, com a finalidade de evitar a conexão entre água potável e água não potável. A potabilidade da água deve ser atestada por meio de laudos laboratoriais, e as análises devem ser realizadas periodicamente e assinadas por um responsável técnico pela análise, ou ainda expedidos por uma empresa terceirizada. Caso a análise de potabilidade seja realizada pelo estabelecimento, é necessário que estejam sempre disponíveis reagentes e equipamentos para a realização das análises. O controle desta potabilidade precisa ser realizado por um técnico devidamente capacitado. Se houver utilização de gelo que entre em contato com o alimento ou com superfícies que entrarão em contato com este alimento, o gelo deverá ser produzido a partir de água potável e estocado em condições sanitárias adequadas. Agora nós vamos exemplificar como deve ser o processo de higienização de um reservatório de água de acordo com a cartilha de boas práticas desenvolvida no âmbito do projeto Prosemiárido. Primeiro, planeje a limpeza com antecedência. Feche o registro na véspera. Retire todo o volume da caixa d'água. Feche a saída de água da caixa d'água. Retire a sujeira. Lave as paredes e o fundo da caixa d'água com água e sabão. Os utensílios como vassoura, escova, rodo e pano devem ser usados exclusivamente para isso. Abra a saída da água e retire todo o sabão com água corrente. Feche a saída da água. Prepare a solução desinfetante, feita com 1 litro de água sanitária e 5 litros de água. Esse volume é apropriado para uma caixa d'água de 1000 litros. Espalhe a solução nas paredes e no fundo da caixa d'água com a brocha ou pano. Aguarde por 30 minutos. Enxague a caixa d'água com água corrente, retirando o resíduo de desinfetante. Esgote toda a água acumulada. Encha a caixa d'água. No manejo de resíduos, devemos adotar um conjunto de práticas que contribuam com a higiene, bem como no controle de pragas. Para isso, os recipientes de coleta de resíduos no interior do estabelecimento devem ser de fácil higienização e transporte, além de estar devidamente identificados e serem higienizados frequentemente. Os recipientes de coleta devem possuir tampa, e essas tampas não devem ser de acionamento manual. Além disso, é necessário que esses recipientes possuam sacos de lixo apropriados. A retirada dos resíduos da área de processamento precisa ser realizada com frequência, com o intuito de evitar a formação de focos de contaminação. Para isso, é necessária a existência de uma área adequada para a estocagem do resíduo. A retirada dos resíduos de dentro do ambiente de produção deve ser feita em sacos e estes devem estar devidamente fechados. Os recipientes na área externa, que receberão o lixo removido da área interna, deverão possuir tampas ou outros mecanismos que impeçam o acesso de vetores a esse lixo. Após a realização da remoção do lixo, o colaborador deverá realizar o processo adequado de higienização das mãos. No que diz respeito ao esgotamento sanitário, as fossas e os esgotos devem estar conectados à rede pública de esgotamento, e a caixa de gordura deve estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sobre estas caixas de gordura, é importante salientar que as mesmas devem estar situadas fora da área de produção, de forma a evitar focos de baratas e outros vetores. É fundamental que haja um afastamento da rede de esgotamento em relação à rede de fornecimento de água. Para que o ambiente de produção de alimentos tenha um layout adequado, ele deve seguir uma série de critérios. A distribuição das etapas e das dependências do ambiente de produção de alimentos
devem seguir uma sequência lógica que favoreça tanto o conforto dos manipuladores como uma maior produtividade. É importante que não haja o cruzamento de fluxo de produtos em diferentes etapas de fabricação. Ou seja, não deve haver cruzamento de produtos em etapas iniciais com outros produtos que já estejam em etapas mais avançadas, já que estes cruzamentos aumentam a probabilidade de haver contaminação entre os produtos. Os tipos, os números, a capacidade e a distribuição das dependências devem ser de acordo com o ramo de atividade e devem também prever uma compatibilidade com o volume de produção e o escoamento desta produção. É necessário que as dependências destinadas à recepção e depósitos de matérias-primas, ingredientes e embalagens sejam distintas das áreas de produção, armazenamento e expedição final. Agora, daremos início à discussão do tópico equipamentos, móveis e utensílios. Os equipamentos das unidades de produção de alimentos devem ser definidos de acordo com o seu layout e o tipo de atividade desenvolvida, e eles devem estar dispostos de modo que permitam fácil acesso, bem como possibilitem a higienização destes equipamentos. As superfícies dos equipamentos que tenham contato direto com os alimentos precisam ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil higienização e de material não contaminante. E assim como as instalações, é necessário que os equipamentos tenham um bom estado de conservação e de funcionamento. Aqueles equipamentos que tenham como função conservar os alimentos, como refrigeradores, congeladores e câmeras frigoríficas, assim como os que tenham como função o processamento térmico, devem possuir medidores de temperatura fixados em locais de fácil visualização e estar em adequado funcionamento. As medições de temperatura nestes equipamentos devem ser registradas e armazenadas por um período de tempo. Além disso, é necessário manter os registros das manutenções preventivas realizadas nos equipamentos. Aqueles equipamentos que necessitam de calibração, como termômetro e balanças, também é obrigatório manter registros que comprovem a execução desse serviço. Para o processo de realização da manutenção preventiva, deve existir um POP, e nele deve estar definido o responsável pela essa manutenção, como a manutenção deve ser feita e quando deve ser feita. Além disso, a pessoa que irá realizar essa manutenção deve ser devidamente capacitada para isso. Referente aos móveis, estes precisam suprir a quantidade necessária e serem adequados para as atividades desenvolvidas no ambiente de produção, devendo ser de material apropriado, resistentes, impermeáveis e ter bom estado de conservação. Seus desenhos precisam permitir uma fácil higienização, sendo lisos, sem rugosidades e frestas. Os utensílios, por tratarem-se de objetos que entrarão em contato com os alimentos, deverão ser de material não contaminante, resistente à corrosão e que tenham características que facilitem o seu processo de higienização. Assim como os equipamentos imóveis, os utensílios devem estar em quantidade adequada, além de ter bom estado de conservação e serem próprios para as atividades desenvolvidas. O armazenamento dos utensílios deve ser realizado de forma organizada e apropriada, em locais exclusivos para isso, de modo a proteger estes utensílios. Para o processo de higienização dos equipamentos, móveis e utensílios, devem existir responsáveis por essas operações, e estes responsáveis devem ser comprovadamente capacitados para isso. Estes processos de higienização devem ocorrer com frequência e de acordo com as atividades desenvolvidas. As higienizações precisam ser registradas e os registros armazenados por um período de tempo. Todos os produtos utilizados durante o processo de higienização devem ter registro no Ministério da Saúde. Estes produtos devem estar disponíveis para a realização do processo e, ao serem utilizados, devem ser respeitadas as diluições e os modos de utilização determinados pelos fabricantes. Os produtos utilizados devem ser identificados e armazenados em local apropriado para isso. Para a realização das operações de higienização,
Também devem estar disponíveis equipamentos e utensílios adequados para a operação e em número suficiente para realizá-la, devendo estes terem boas condições de conservação. Para a realização de operações de higienização de modo eficiente, é necessário que existam documentos pontuando como esse processo deve ser realizado, quem deve ser o responsável e quando deve ser realizado. Neste momento, iremos iniciar a discussão do tópico manipuladores de alimentos. O manipulador de alimentos é ponto-chave nas boas práticas de fabricação, uma vez que é ele que colocará em prática ou não o conjunto de comportamentos que definem as boas práticas de fabricação. O manipulador de alimentos é qualquer indivíduo que realize interação com os alimentos, desde o seu processo de elaboração até o seu processo de venda. Iniciaremos tratando do vestuário a ser utilizado por esse manipulador. O uniforme de trabalho utilizado deve ser de cor clara e apropriado para a atividade desenvolvida. Além disso, ele deve ser de uso exclusivo para a área de produção. Devem estar limpos e em bom estado de conservação. No ambiente de produção de alimentos, podem ser utilizadas algumas peças de vestuário, como toucas, luvas, aventais, calças e calçados fechados. Além desses, é fundamental a utilização das máscaras, e esta utilização deve ser da forma correta, cobrindo boca e nariz. Outro item de grande importância e indispensável são as toucas. Elas devem cobrir totalmente os cabelos do manipulador. Em hipótese alguma, o manipulador de alimentos deverá utilizar relógios, pulseiras, anéis, gargantilhas, brincos, argolas ou qualquer outro adereço que possa levar risco à contaminação dos alimentos. Bons hábitos higiênicos são fundamentais no ambiente de produção de alimentos. O manipulador de alimentos deve estar sempre com as mãos limpas, unhas curtas e sem esmalte, sem adornos, com os cabelos sempre protegidos e, no caso dos homens, com as barbas sempre feitas. Uma série de comportamentos de higiene básica devem ser praticados pelos colaboradores, como a escovação dos dentes após as refeições e no mínimo de 3 vezes ao dia. As unhas devem ser mantidas limpas, curtas e sem esmalte. O manipulador deve tomar banho todos os dias, ao menos uma ducha antes de dormir e uma após acordar. Não deve utilizar desodorante com perfume, perfumes ou loções corporais para evitar a contaminação dos alimentos. Não deve utilizar também adereços. Deve manter os cabelos presos com auxílio de toucas. Manter as barbas e pelos aparados. Lavar as mãos e antebraços todas as vezes que se ausentar do ambiente de produção, abrir portas, atender telefone, recolher o lixo ou outras atividades. Além disso, há alguns comportamentos que não devem ocorrer durante o processo de produção ou manipulação dos alimentos, que são espirrar, tossir ou cuspir, ou falar próximo ao alimento, fumar, manipular dinheiro e praticar outros atos que possam contaminar este alimento. O processo de higienização das mãos e dos antebraços precisa ocorrer toda vez que o colaborador for realizar interações com o alimento, e deve ser realizado após qualquer interrupção e depois da utilização dos sanitários. E esse processo de higienização das mãos e dos antebraços deve ser feito da forma correta, para que assim possibilite a redução da carga microbiana nas mãos e nos antebraços do manipulador. Dada a importância da lavagem das mãos, é fundamental que os manipuladores de alimentos sejam capacitados em como realizar corretamente o processo de higienização das mãos, tendo em vista que na maioria das vezes nós não realizamos o processo corretamente. O processo de lavagem das mãos e dos antebraços deve durar cerca de 60 segundos, e para sua realização é necessário água corrente. As torneiras utilizadas, se possível, devem ser de acionamento automático, ou então acionamento com os pés. Após as mãos e os antebraços terem sido molhados, devemos aplicar sobre eles um sabonete inodoro. Esse sabonete deve ser sem perfume para evitar que o seu cheiro contamine os equipamentos, os utensílios ou ainda os alimentos produzidos. A eficiência do processo de higienização das mãos
depende da correta esfregação do sabão nos antebraços e nas mãos. Muitas vezes, e em especial nas mãos, nós não realizamos o processo correto de esfregação. Nesse processo, além das palmas das nossas mãos, devemos dedicar atenção à esfregação entre as nossas unhas, nos nossos polegares e entre os espaços dos dedos, além do dorso das mãos. Não devemos também esquecer de esfregar dos nossos pulsos até os nossos cotovelos, garantindo que nossos antebraços estejam corretamente lavados. Após o correto processo de esfregação das mãos e dos antebraços, devemos remover o sabão com auxílio de água corrente e então secarmos as nossas mãos e antebraços com papel toalha não reciclado. Para contribuir com o correto processo de lavagem das mãos, próximos aos lavatórios, devem estar dispostas placas que exemplificam como o processo de lavagem das mãos e dos antebraços devem ocorrer. Os colaboradores não devem participar do processo de manipulação quando não estiverem com suas saúdes plenas, ou seja, devem ser afastados da manipulação de alimentos aqueles colaboradores que apresentem sintomas de doenças, como infecções respiratórias, doenças gastrointestinais e doenças oculares, além daqueles que tiverem feridas ou corte na pele. Devido à situação atual da pandemia do coronavírus, nós devemos reforçar a ideia de que o colaborador que tiver algum tipo de doença, este deve ser afastado das suas funções e manter-se em casa. E caso a pessoa esteja com suspeita de coronavírus, ela deve contatar o sistema de saúde local e ser avaliada por profissionais habilitados para isso. E mesmo enquanto aguarda os resultados dos exames para confirmação ou não da Covid-19, esta pessoa deve manter o afastamento social, respeitando a quarentena, para que ela não seja uma proliferadora da doença. E como em alguns casos a doença é assintomática, em ambientes de circulação de pessoas, como os ambientes de produção de alimentos, devemos manter o afastamento mínimo de segurança recomendado pela Organização Mundial de Saúde e outras autoridades sanitárias. É crucial a utilização de máscaras, seja no ambiente de produção ou em outros ambientes de circulação de pessoas. Devemos reforçar novamente que caso a pessoa apresente algum dos sintomas do coronavírus ou tenha entrado em contato com alguém contaminado, esta pessoa deve adotar o isolamento social, além de buscar o sistema local de saúde. Todo estabelecimento, seja ele produtor de alimentos ou não, deve possuir um programa de controle médico de saúde ocupacional para seus colaboradores. Isso significa que periodicamente devem ser realizados exames para acompanhar a saúde dos colaboradores. É fundamental que exista um registro dos exames realizados. Os exames a serem realizados devem ser selecionados e serem compatíveis com as atividades que são desenvolvidas naquele espaço, bem como com a função daquele colaborador. O empreendimento deve disponibilizar aos seus colaboradores equipamentos de proteção individual, também conhecido como EPIs. Estes EPIs precisam ser adequados para as atividades desenvolvidas e serem de uso individual. Além disso, é fundamental que eles estejam em boas condições de conservação. Alguns exemplos de EPIs são luvas, aventais, máscaras, botas, protetores auriculares e outros. Para a produção de alimentos seguros, é fundamental a existência de um programa de capacitação para os manipuladores. O processo de capacitação deve ser adequado às atividades desenvolvidas e ser contínuo, especialmente quanto a questões de higiene pessoal e a manipulação de alimentos. A realização destas capacitações deverão ser registradas e esses registros devem ser mantidos armazenados. No empreendimento, deve haver um supervisor da higiene pessoal e da manipulação de alimentos, e este supervisor deve ser comprovadamente capacitado para isso. Agora entraremos no tópico produção e transporte do alimento. Iniciaremos pela matéria-prima, os ingredientes e as embalagens. A recepção das matérias-primas
dos ingredientes e das embalagens deve ser realizado em um ambiente específico para isso. Este local deve ser protegido e também deve ser isolado da área de processamento. E no processo de recepção, estes insumos devem ser devidamente inspecionados, sendo necessário que haja uma planilha de controle da recepção, onde devem ser registradas as características desses insumos em seu recebimento, como temperatura, condição de transporte e outras características. Aqueles insumos que tenham sido aprovados para o recebimento devem ser identificados. Caso haja reprovação de um insumo, este deve ser imediatamente devolvido ou identificado e armazenado em um local diferente dos insumos aprovados. Os rótulos das matérias-primas e dos ingredientes devem ser conferidos, observando se neles constam as informações obrigatórias de acordo com as leis específicas. É preciso a adoção de critérios para a seleção das matérias-primas, respeitando especialmente os critérios baseados na sanidade do alimento. É preciso observar aspectos físicos, como a ausência de feridas, amassados ou outros defeitos, assim como também devemos avaliar a presença de podridão, de fermentação e de contaminações. Na recepção das matérias-primas e dos ingredientes, é fundamental observarmos as características de conservação das embalagens desses produtos, bem como as suas validades, uma vez que estes são critérios para a aceitação de recepção ou a não recepção. Os insumos devem ser armazenados em locais específicos. Eles devem estar corretamente identificados, não podem entrar em contato direto com o piso e devem estar afastados das paredes e dos tetos, de modo que permitam as operações de higienização, circulação de ar e a iluminação. A utilização das matérias-primas e dos ingredientes deve obedecer à ordem de entrada dos mesmos, mas devemos também observar seus prazos de validade. Para auxiliar nesse controle, também podemos utilizar a metodologia primeiro a entrar, primeiro a sair, também conhecida como PEPs. As embalagens devem ser armazenadas também de modo adequado, para que sejam evitadas contaminações que impeçam o seu uso. As matérias-primas e os ingredientes que necessitam de refrigeração ou congelamento devem ser destinados aos equipamentos adequados aos seus respectivos tipos. Desta forma, reduz-se as perdas destes insumos que necessitam ser conservados a frio. Nesse processo, é importante que seja realizado o monitoramento frequente das temperaturas de conservação. É importante que no processo de recepção de matérias-primas e insumos, aquelas que sejam mais perecíveis sejam as primeiras a serem recepcionadas. Só posteriormente as menos perecíveis devem passar a ser recepcionadas. O fluxo de produção deve ser ordenado e linear, evitando que haja cruzamento de produtos em etapas diferentes de processamento. Os locais de pré-preparo devem ser isolados da área de preparo por uma barreira física ou uma barreira técnica. É fundamental que hajam controles de circulação e do acesso do pessoal. A rotulagem dos produtos elaborados deve estar de acordo com a legislação específica. Para orientar-se quanto a isso, indica-se a leitura da RDC 259 de 2002. Esta trata da rotulagem de alimentos embalados. As embalagens dos produtos finais precisam ser apropriadas para os mesmos e estarem íntegras. O local de armazenamento de produtos prontos deve estar sempre limpo e organizado. Estes produtos não devem ter contato direto com o chão, bem como devem estar afastados das paredes e dos tetos, de modo a permitir a higienização, uma boa iluminação e a circulação de ar. O ambiente de armazenamento deve estar isento de substâncias tóxicas ou material estragado. Caso haja um ambiente de armazenamento refrigerado, suas temperaturas precisam ser constantemente monitoradas e registradas em planilhas. Caso haja produtos com avarias, com prazo de validade vencido, recolhidos ou devolvidos do mercado, é necessária a devida identificação
e estes produtos devem ser armazenados em locais específicos. Se houver produtos finalizados que estejam esperando resultado analítico ou em quarentena, ou ainda aqueles que já foram aprovados, estes devem ser devidamente identificados, com a finalidade de garantir a segurança e a qualidade dos produtos finalizados. É de grande importância que exista um programa de controle da qualidade. Devem ser utilizados métodos de amostragem para que seja possível a implantação desse controle da qualidade. As análises realizadas com a finalidade do controle da qualidade podem ser executadas por uma empresa terceirizada. Deve haver um laudo laboratorial atestando o controle de qualidade do produto final, devendo este laudo ser assinado pelo responsável técnico da empresa responsável pela análise, ou expedido por empresa terceirizada. Caso as análises sejam realizadas na unidade de produção, em laboratório próprio, devem existir equipamentos e materiais adequados para que essas análises sejam realizadas. No transporte de produtos finalizados, é importante aplicarmos os mesmos cuidados que tomamos durante o processo produtivo. Os veículos de transporte de produtos finalizados não devem ser utilizados para outras atividades que possam comprometer a segurança dos produtos. Estes veículos devem ser mantidos limpos e devem possuir cobertura, garantindo a proteção da carga, assim como ele deve ser livre de pragas e outros vetores. As condições de transporte não devem comprometer a integridade do produto. É necessário que estes veículos tenham boas condições de conservação. Quando houver necessidade da conservação do produto final através do frio, estes devem ser transportados em veículos dotados de sistema de refrigeração, que sejam capazes de atingir as temperaturas iguais àquelas indicadas nas embalagens dos produtos. E nestes casos, é preciso ter equipamentos que permitam o controle dessas temperaturas. Iniciaremos agora o tópico documentação, a partir do ponto Manual de Boas Práticas de Fabricação. O Manual de Boas Práticas de Fabricação é um documento com orientações do que deve ser realizado no processo produtivo e a forma correta de executá-lo. Nele devem estar descritas as etapas que envolvem a produção, incluindo a limpeza, o controle de pragas, a utilização da água, os processos de higiene e o controle da saúde dos funcionários, o treinamento dos funcionários e o que deve ser feito com o lixo, e como garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis. Os procedimentos operacionais padronizados, também conhecidos como POPs, são fundamentais na construção de um manual de boas práticas de fabricação. De acordo com a RDC 275, o procedimento operacional padronizado é um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. Os POPs devem estar sendo postos em prática e executados de acordo com o que é descrito. São considerados fundamentais os seguintes POPs: higienização das instalações, equipamentos e utensílios, controle de potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens e o programa de recolhimento de alimentos. Chegamos ao final da nossa discussão e eu agradeço a vocês pela paciência e aqui eu deixo a sugestão de algumas leituras sobre boas práticas de fabricação.